Ed e Lorraine Warren investigaram mais de 10.000 casos paranormais ao longo da vida. Assombrações, possessões, demônios, mas entre tantos, um caso específico ficou marcado como um dos mais aterrorizantes que eles já enfrentaram. E o mais assustador é que esse caso aconteceu dentro de uma casa comum, de uma família normal. O caso da família Donovan começou de uma forma inocente, quando uma jovem que se sentia solitária decidiu usar o tabuleiro Ouija. It's an invitation for spirits to come into your life. Mas o que parecia ser um jogo inofensivo logo se tornou estopim para algo muito sombrio e perturbador. This family was crucified, I have to say crucified. Por semanas, os Donovan viveram um pesadelo real, e aquele espírito que se aproximou da jovem dizia tudo o que ela queria ouvir. Tudo, menos o seu nome. O caso da família Donovan aconteceu em 1974, na cidade de West Hartford, em Connecticut. De acordo com os Warren, os nomes das pessoas envolvidas no caso foram alterados e o endereço real da casa nunca foi divulgado. O casal Ted e Ellen Donovan tinham 2 filhos, o Brian Donovan, de 15 anos, e a Patricia Donovan, de 19 anos. Acontece que o Ted e a Ellen mantinham os filhos em rédeas curtas. Eles limitavam o círculo de amizade deles, além de não deixar que eles saíssem muito. Por conta disso, a Patrícia, que era a filha mais velha, teve pouquíssimos amigos e se sentia muito solitária, passando a maior parte do tempo dentro de casa. Até que um dia ela encontrou uma forma nada convencional de fazer amigos. Ela comprou um tabuleiro Ouija, levou para casa e decidiu iniciar uma sessão. Então ela apagou as luzes do quarto, acendeu algumas velas e começou a brincar com o tabuleiro. Provavelmente você já viu um tabuleiro Ouija, nem que tenha sido apenas por foto ou em filme. O tabuleiro tem todas as letras do alfabeto, tem os numerais de 0 a 9, tem as opções sim e não e o hello e goodbye, que é o olá e adeus em português respectivamente. Para iniciar a sessão no tabuleiro Ouija, você precisa colocar o ponteiro no hello, e para encerrar a sessão, é obrigatório que você coloque o ponteiro no goodbye. E caso você não encerre a sessão de forma correta, que é colocando o ponteiro do tabuleiro no goodbye, a entidade que você estiver ali conversando vai ficar presa aqui no mundo real com você. E isso com certeza não é nada legal e é a última coisa que você vai querer na sua vida. No começo, a Patrícia perguntava se tinha alguém ali, mas nada acontecia. Até que em determinado momento, o ponteiro do tabuleiro começou a se mover. A Patrícia logo ficou empolgada e começou a fazer várias perguntas, e na cabeça dela, ela estava conversando com o espírito de um garoto adolescente. E ali, durante essa sessão com o tabuleiro, o espírito desse suposto garoto deu a entender que ele também era solitário, que ele não tinha muitos amigos, então a Patrícia se identificou muito com ele. E para a Patrícia, que nunca teve muitos amigos, ela estava criando realmente uma conexão genuína com aquela entidade. E a Patrícia ficou viciada no tabuleiro Ouija. Todos os dias ela se trancava no quarto e ficava fazendo sessões por cerca de 1 hora. E esse espírito elogiava muito a Patrícia. Ele dizia que ela era muito bonita, que ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. E para Patrícia aquilo era o suprassumo. Ela se sentia super bem conversando com aquela entidade. E a Patrícia foi ficando com a autoestima lá em cima e criando cada vez mais uma conexão com aquele espírito. Até mesmo porque ele dizia tudo o que ela gostaria de ouvir. Entretanto, tinha um porém. Todas as vezes que a Patrícia perguntava o nome desse espírito, ele encerrava a sessão. E se você gosta de filmes de terror, assim como eu, sabe que quando a pessoa descobre o nome do demônio ou o nome da entidade, essa pessoa passa a ter poder sobre aquela coisa. Inclusive, durante os exorcismos, o ritual só pode ser concluído quando a entidade revela o próprio nome, e aí o exorcista consegue finalizar o ritual. Mas como na época a Patrícia não sabia desse tipo de informação, para ela o espírito estava sendo apenas tímido.
E com o passar do tempo, ela foi contando coisas muito pessoais da sua vida. Ela foi abrindo seus sentimentos para aquele espírito, que na cabeça dela era um novo amigo. E esse espírito foi ficando cada vez mais destemido. Ele passou a dizer para Patrícia que era capaz de prever o futuro. Então, em fevereiro de 1974, a Patrícia desafiou o espírito a contar algo sobre o futuro dela. E o espírito disse para ela que em 1978, que seriam 4 anos depois, a Patrícia estaria casada e com 3 filhos. Inclusive, ele deu a data de nascimento exata do primeiro filho dela. Obviamente, a Patrícia ficou empolgada, mas ao mesmo tempo assustada com aquela informação, apesar de não acreditar 100%. E mesmo parecendo estar mais íntimo da Patrícia, o espírito ainda não tinha revelado o nome dele. E todas as vezes que a Patrícia tentava descobrir, tentava pressioná-lo de alguma forma, ele encerrava a sessão bruscamente. Simplesmente o ponteiro do tabuleiro se movia pro adeus. Até então, mesmo com a Patrícia fazendo sessões todos os dias, pressionando o espírito para revelar o nome, nada de estranho estava acontecendo na casa ou com a família. Bom, até aquele momento. Infelizmente, a Patrícia não esperava que aquela atitude aparentemente inocente seria o início de um verdadeiro pesadelo para ela e para sua família por semanas. Na manhã do dia 3 de março de 1974, o pai da Patrícia percebeu que o carro dele não ligava. Poderia ser apenas um problema mecânico? Sim, poderia, mas quando o mecânico chegou lá para verificar o carro, identificou uma série de problemas incomuns para um carro que estava funcionando perfeitamente até o dia anterior. As velas de ignição haviam sido mexidas, as mangueiras estavam soltas e a conexão da ventoinha tinha sido cortada, além do motor que parecia ter sido sabotado. E pior que quando o Ted foi usar o carro da Patrícia para ir para o trabalho, ele viu que o carro dela estava com os mesmos problemas. O Ted também notou que no quintal da casa, todas as plantas haviam sido removidas pela raiz. Todas as plantas foram arrancadas e jogadas pelo chão. O Ted e a Ellen culparam o Brian, o filho mais novo, de ter feito aquilo no quintal. E depois de ter dado uma bronca nele, mesmo ele dizendo que não, a família limpou o quintal e os carros foram enviados para o mecânico. Só que nesse mesmo dia, durante a noite, a família Donovan começou a ouvir barulhos que vinham do teto da casa. E quando o Ted foi verificar, ele percebeu que o duto de ventilação, que era de ferro, tinha sido retorcido. Um outro acontecimento bizarro é que a campainha da casa tinha sido desmontada. O Ted foi lá, montou a campainha e quando voltou, a campainha tinha sido desmontada novamente. E aí o Ted surtou, começou a gritar com Brian, dizendo que ele que tinha feito aquilo, que ele não sabia o porquê do filho estar fazendo aquele tipo de coisa. E o Brian ficou perplexo, porque ele dizia que não estava em casa no momento que aquelas coisas tinham acontecido, então não tinha como ser ele. No decorrer dos dias, várias coisas apareceram quebradas pela casa, e o Ted chamava profissionais para que fossem até lá consertar. E essas pessoas que iam até lá diziam ouvir barulhos vindos da parede e do teto. No dia 8 de março de 1974, a Patrícia decidiu usar o carro dela para sair, mas ela viu que o pneu estava cortado, como se alguém tivesse rasgado com algum objeto cortante, como uma faca, por exemplo. Ela colocou o pneu step e tudo bem. Só que isso aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Foram cerca de 6 vezes que a Patrícia encontrou o pneu do carro dela cortado, sendo que o veículo ficava trancado dentro da garagem da casa, então não tinha como ninguém entrar lá e fazer aquilo. Os pais da Patrícia, que já estavam exaustos com toda aquela situação, brigavam todos os dias com Brian, dizendo que ele estava fazendo aquilo, que ele tinha que parar de fazer aquele tipo de coisa. Em uma determinada noite, depois de uma dessas brigas, o Brian surtou e subiu correndo para o quarto dele e bateu a porta. E quando o Ted subiu para verificar, ele viu que ao lado da porta do Brian tinha um buraco na parede, que era de gesso. O Ted chegou a pensar que o Brian, em um momento de fúria, tinha dado um soco na parede. Mas aquele buraco vinha de dentro da parede para fora,
como se algo que estivesse dentro da parede tivesse saído. Então não era possível que o Brian fizesse aquele tipo de buraco com um soco. À medida que os dias iam passando, as atividades paranormais na casa se intensificavam. A família passou a ouvir arranhões e batidas que vinham de dentro das paredes. E para eles, todo aquele barulho estava sendo causado por uma infestação de ratos, baratas ou outros insetos. E até esse momento, a família Donovan não acreditava que algo sobrenatural estava por trás desses eventos. Para eles, eram o Brian aprontando ou simplesmente eram as coisas da casa dando defeito. Em algumas noites, quando a família estava sentada na sala assistindo TV, por volta das 22 horas, todas as luzes começavam a piscar 3 vezes e a TV desligava. Como eu já disse aqui no canal, em um outro caso sobrenatural, é dito que o número 3 é utilizado pelo mal como uma forma de debochar da Santíssima Trindade. Em uma determinada manhã, a Ellen se levantou e foi até a pia do banheiro para lavar o rosto. Era algo que ela fazia todos os dias. E quando ela abriu a torneira, ela percebeu que a água estava saindo em um tom avermelhado. Na mesma hora, ela pensou que tivesse algo de errado com o encanamento, como algum tipo de ferrugem ou até mesmo sujeira. Então ela chamou o encanador para verificar, mas ele não encontrou absolutamente nada de errado. E isso aconteceu de novo algumas outras vezes até que a água voltava à coloração normal do nada. Enquanto essas coisas bizarras aconteciam na casa, a Patrícia continuava fazendo as sessões com o tabuleiro Ouija, e ela nem imaginava que a raiz de todos os problemas que estavam acontecendo na casa vinham daquele tabuleiro, daquele tal espírito que ela tanto conversava. A família Donovan tentava a qualquer custo achar uma resposta lógica para as coisas bizarras que estavam acontecendo com eles. Para eles, aquelas coisas estavam acontecendo porque a casa estava velha, ou porque eram as crianças que estavam rasgando o pneu do carro, ou porque tinham bichos nas paredes da casa. Enfim, para eles tinha uma explicação racional para tudo aquilo. A família só ligou o alerta de que algo sobrenatural estava acontecendo na casa quando um dia eles estavam reunidos na sala assistindo TV e uma cômoda, que era de madeira maciça, começou a levantar sozinha, ficando a alguns centímetros do chão. A cômoda ficou alguns segundos no ar quando de repente caiu com tanta força no chão que quase quebrou o piso, que era de madeira. E claro que a família ficou em choque tentando entender o que havia acabado de acontecer. Mas nesse momento todas as portas da casa começaram a abrir e fechar sozinhas. E em seguida, uma das cadeiras da mesa de jantar começou a levitar e caiu no chão. Além de outros objetos na casa que começaram a se mover sozinhos. E do nada, a família começou a escutar um choro que parecia ser de bebê, só que não tinha nenhum bebê ali. Depois que as coisas se acalmaram, a Patrícia correu até o quarto e pegou o tabuleiro Ouija para tentar pedir ajuda ao seu amigo imaginário. E como eu disse antes, a Patrícia não imaginava que a raiz de todos aqueles problemas eram justamente o espírito com quem ela estava se comunicando. A Patrícia tentava iniciar a sessão no tabuleiro, mas o ponteiro ia direto para o adeus. Era como se aquela entidade não quisesse falar com ela. A família Donovan estava sendo atormentada, eles não conseguiam mais dormir direito e aquelas atividades estavam só piorando dia após dia. E o Ted, com medo de deixar a família em casa, decidiu pegar alguns dias de folga no trabalho. Foi quando no dia 1º de abril de 1974, a família começou a ouvir barulhos no telhado, como se algo estivesse caindo com muita força. E quando eles foram para o lado de fora ver o que era aquilo, viram que havia várias pedras do tamanho de uma bola de golfe espalhadas pelo telhado. E o mais bizarro é que um carro da polícia que passava em frente à casa naquele momento também presenciou aquela chuva de pedras em cima da casa da família Donovan. Era como se aquelas pedras estivessem se materializando no ar, em cima do telhado e caindo. Inclusive, no primeiro vídeo do canal eu falo sobre um caso sobrenatural onde aconteceu exatamente a mesma coisa no sul do Brasil.
Era uma família que era atormentada por um poltergeist e uma das coisas que essa entidade fazia era a chuva de pedras em cima da casa. Eu vou deixar o link desse vídeo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. O policial que presenciou aquela atividade disse para a família que eles precisavam chamar um padre urgente, que tinha alguma coisa de errado na casa e que aquilo não era normal. E assim a família fez. Eles chamaram um padre para ir até a casa para ver o que estava acontecendo. Mas quando o padre chegou lá, nenhuma atividade aconteceu. Eles insistiram e o padre voltou mais algumas vezes na casa, mas nada aconteceu. E o padre começou a desconfiar de que a família estava inventando aquilo. Mesmo assim, ele deu uma bênção ali na casa e orientou a família a buscar uma ajuda profissional. E como esperado, assim que o padre foi embora, os fenômenos voltaram a acontecer. E voltaram piores. Era insuportável ficar naquela casa. Como os dias de folga do Ted haviam terminado, ele precisava voltar para o trabalho. E quando ele chegou no trabalho, mesmo com receio de ser chamado de maluco, ele contou para o seu chefe o que estava acontecendo na casa. E para sua surpresa, o chefe acreditou nas coisas que ele estava contando e recomendou que ele chamasse um casal de investigadores paranormais chamado Ed e Lorraine Warren. Só que nessa época o casal Warren ainda não era conhecido, então o Ted não deu muita importância e não entrou em contato com eles. Nesse mesmo dia, quando o Ted estava voltando para casa, ele parou em um tipo de feira e viu a estátua de uma santa chamada Santa Ana e decidiu comprá-la. Para o Ted, se tivessem mais coisas religiosas dentro de casa, talvez ajudasse a diminuir os fenômenos ou protegeria a família dele de alguma forma. E quando Ted chegou em casa, ele colocou a estátua em cima da cômoda da sala e foi para a cozinha. Só que alguns momentos depois ele ouviu um barulho muito alto e quando ele foi verificar, ele viu que todos os móveis estavam levitando a poucos centímetros do chão. E de repente tudo desabou com muita força. E quando ele olhou para a cômoda, ele viu que a estátua da Santa Ana não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Ele começou a procurar a estátua pela casa e foi encontrá-la dentro do banheiro ao lado do vaso sanitário. E isso não aconteceu apenas uma vez. Essa estátua desaparecia e aparecia em outros cômodos da casa sem que ninguém tivesse colocado. E não era só com essa estátua. O mesmo acontecia com outras imagens e quadros religiosos que a família tinha. E esse fenômeno é chamado de desmaterialização, que é quando um objeto desaparece da sua visão e reaparece em outro lugar. E de acordo com a própria Lorraine Warren, para ela esse é um dos fenômenos mais assustadores que existem. Porque se um demônio consegue fazer isso com um objeto, significa que talvez ele possa fazer o mesmo com uma pessoa. E essa era uma das coisas que mais a deixava com medo nesses casos. You know, we're always asked, Ed and I separately are always asked, what is the most frightening thing you ever experienced in your work? I know what you're going to say. And that's where it happened. About the dematerialization. Tony, if that doorway, that door over there, can dematerialize in front of me and the molecular structure of it can break down, and seconds later, Father Bill and the man of the house open the door going down to the basement and the doors are there. If that can happen, it can happen to me. In other words, dematerialized. But you know, the Yes. people now are saying, she's never seen that. That can't happen. Of course I've The seen molecular it. structure of that door can't break down. Well, they performed a test in a poltergeist-ridden home. They had cameras set up. They had put these little dolls inside of a fish tank, and they covered it over, sealed it tight. The camera actually picked up when one of the dolls suddenly just disappeared and appeared in another part of the room. That means that the molecular structure of that doll broke down to the extent it could pass through solid matter, like the glass, and be teleported to another area. So what she's talking about, we have scientific proof Have you of. ever seen personally you in a house, we'll say, or Lorraine, besides the door, anything dematerialize and reappear somewhere else? No, that you can remember? Not to that extent. No, I mean I was right there, alone in that. I mean nobody was there until they yelled. The priest. But you saw the door
disappeared. First, I heard heavy metal hit a wood floor. But there is no wood floors. Everything is carpeted. But that's what you hear, Tony. Then, as I looked, that was beginning to break down all in waves. It was breaking down. Then, you gasp what you're looking at, you know? Um dia, Ellen estava sozinha em casa, na sala, quando viu uma fumaça muito escura sem uma forma definida. Assustada, quando ela saiu da sala, ela viu que todas as imagens religiosas da casa estavam no chão. E no local onde essas imagens estavam, tipo paredes e em cima dos móveis, haviam frases ofensivas como palavrões. E mais uma vez eles acharam que aquilo era coisa do Brian e brigaram com o menino até que ele chorasse. E o Brian obviamente estava revoltado porque além de estar presenciando essas coisas estranhas na casa, ainda estava sendo acusado injustamente. Nessa mesma noite, as atividades estavam tão insuportáveis dentro da casa que a família decidiu dormir em um hotel. Para a família Donovan, aqueles fenômenos estavam ligados à casa, então não aconteceria nada em outro local. Só que eles estavam totalmente enganados. Dentro do quarto do hotel, eles começaram a ouvir os mesmos barulhos que eles ouviam em casa. E os hóspedes começaram a reclamar que não estavam conseguindo dormir por conta do barulho que eles estavam fazendo. O hotel precisou enviar um segurança até a porta do quarto da família Donovan para pedir que eles parassem com aquele barulho, senão eles seriam obrigados a se retirar do hotel. E, estranhamente, todo aquele barulho parou. Na manhã seguinte, quando a família voltou do café da manhã, encontraram o quarto totalmente revirado. Todas as malas, portas e gavetas estavam abertas, todas as roupas estavam jogadas no chão, o quarto estava um caos. E quando anoiteceu, aqueles barulhos insuportáveis voltaram e a gerência do hotel pediu que eles fossem embora. Mesmo com medo, a família decidiu voltar para casa, porque eles haviam percebido que aonde quer que eles fossem, aquela coisa estava acompanhando eles. E para a surpresa da família Donovan, assim que eles chegaram em casa, encontraram tudo completamente bagunçado. Era como se um furacão tivesse passado dentro daquela casa. Todos os móveis estavam fora do lugar, as louças estavam quebradas, tinha produto de limpeza derramado no chão junto com comida, o carpete estava completamente rasgado. Enfim, parecia um cenário apocalíptico. Eles levaram um dia inteiro para limpar a casa e organizar toda aquela bagunça. No dia 7 de abril de 1974, o irmão do Ted e a família foram visitá-los. Eles encontraram algumas fotos antigas de família e decidiram instalar o projetor para ver. Finalmente, depois de semanas, os Donovan estavam rindo, felizes, recordando boas memórias em família. Enquanto a família estava reunida na sala vendo essas fotos, uma imagem sobreposta de um símbolo religioso foi exibido no projetor. No mesmo momento, o Ted estava no sótão pegando algo, quando notou que havia uma água vazando da parede de cimento. E quando ele desceu para a sala e olhou para o projetor, ele viu aquele símbolo religioso. E o mais estranho é que aquele símbolo só apareceu quando o slide mostrou uma foto de um local que eles haviam passado as férias, chamado Holy Land Experience. Traduzindo, seria Experiência da Terra Sagrada. No dia seguinte, o Ted decidiu procurar ajuda em um monastério. O monge que atendeu o Ted aceitou visitar a casa e disse que a casa deles estava possuída por um espírito. E esse mesmo monge aconselhou o Ted a entrar em contato com o casal Warren. Como já era a segunda pessoa que estava indicando o casal Warren para tentar resolver o problema ali da família, o Ted realmente achou que eles fossem muito bons e entrou em contato com o Ed Warren. Mas como eles estavam em outro estado fazendo palestra, só poderiam visitar a família Donovan em 5 dias. Enquanto eles aguardavam a visita dos Warren, as atividades na casa só pioravam, e esses 5 dias pareceram uma eternidade. Por telefone, o Ted contou para a Lorraine algumas das coisas que estavam acontecendo na casa, como a geladeira que havia se movido sozinha e as cruzes que viravam de cabeça para baixo. E a Lorraine chegou a pensar que tudo aquilo era muito fantasioso e que o Ted provavelmente estava inventando toda aquela história.
Porém, no domingo, quando os Warren chegaram na casa dos Donovan, eles constataram que tudo que o Ted havia contado era verdade. E apesar de ser uma casa bonita, a casa da família Donovan estava completamente destruída. De acordo com a Lorraine, era nítido que havia uma entidade maligna na casa tão poderosa que ela precisou aguentar firme para não desistir daquele caso e ir embora. De acordo com a própria Lorraine, as energias na casa eram tão ruins que fizeram ela chorar várias e várias vezes. Após andar pela casa, os Warren perceberam que havia mais de uma entidade maligna atacando a família. E quando eles começaram a entrevistá-los, o Ed perguntou se alguém da família havia usado um tabuleiro Ouija. A Patrícia logo disse que sim e contou sobre aquelas conversas que ela tinha com um suposto espírito. Ela também contou sobre as coisas que ele falava para ela. A Patrícia também contou que aquele espírito nunca havia revelado seu nome. E para os Warren, a Patrícia estava conversando com um tipo de demônio chamado Incubus. Um Incubus é um demônio que assume a forma humana para ter relações íntimas com a pessoa enquanto ela dorme. Inclusive, a nível de curiosidade, o boto cor-de-rosa do nosso folclore é considerado um incubus, já que ele se transforma em um homem durante a noite para seduzir e ter relações íntimas com mulheres. Mesmo que isso ainda não tivesse acontecido, a Lorraine pensou que seria o incubus, por causa das coisas que o tal demônio falava para Patrícia, dizendo que ela era linda e que ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto, como se estivesse tentando seduzi-la. Os Warren alertaram a família sobre os perigos de se brincar com um tabuleiro Ouija e decidiram passar alguns dias ali na casa para investigar aqueles fenômenos. Depois de presenciar várias atividades, o casal decidiu convidar um padre chamado J.Z. Bolton para ajudá-los na investigação. O Ed Warren pediu para que o padre dormisse na casa com a família porque ele e a Lorraine precisariam voltar para casa por alguns dias, provavelmente por conta de algum trabalho que eles tinham agendado. E o padre Jason também presenciou atividades sobrenaturais e disse ter visto um copo se materializando na frente dele. O padre decidiu testar a entidade pedindo um lápis, e então um lápis se materializou bem na sua frente. Durante a noite, o padre dormia em um quarto, enquanto toda a família Donovan dormia no quarto ao lado. Quando os Warren retornaram para a casa dos Donovan, eles perceberam que a família e o padre estavam completamente exaustos. E o estado da casa estava pior, aquelas atividades paranormais estavam mais intensas, principalmente à noite. Os Warren chamaram alguns repórteres para evidenciar as coisas que estavam acontecendo na casa. A Lorraine diz em uma entrevista que todas as filmagens foram deletadas para preservar a identidade da família Donovan. E os Warren disseram que só fizeram esse pedido porque precisavam de evidências para mostrar para o Vaticano que aquela casa precisava passar por um exorcismo. Para os Warren, o próximo passo daquela entidade seria a possessão, e a pessoa mais provável de ser possuída seria a Patrícia, já que ela tinha estabelecido uma conexão com aquele demônio através do tabuleiro Ouija. O comportamento da Patrícia tinha mudado. Ela estava cada vez mais irritada e hostil, indicando que aquele demônio teria começado a canalizar energia para possuí-la. Em uma noite, a família estava reunida no quarto para dormir, quando, de repente, a cama começou a tremer sozinha, e uma figura escura começou a se materializar perto da cama. E, do nada, depois de alguns instantes, essa figura desapareceu. No quarto ao lado estava o casal Warren, o padre Jason e o Brian, quando, de repente, o Brian começou a levitar e foi arremessado no chão com muita força. Com medo de que essa coisa pudesse machucá-los, a família decidiu passar alguns dias na casa dos pais do Ted enquanto o casal Warren fazia as investigações. Inclusive, o padre Jason disse que quando ele voltava para casa durante a noite, ele viu uma figura o assombrando na porta do quarto. E ele tinha certeza que era a mesma entidade que estava assombrando a família Donovan. No dia 25 de abril de 1974, aconteceu algo que o Ed Warren considerou a coisa mais assustadora que já aconteceu com ele. Ele disse que estava na casa dos Donovan provocando a entidade com coisas religiosas quando ele viu vários móveis sendo cortados
e o encanamento da parede sendo arrancado. O Ed também disse que, após ter ameaçado a entidade dizendo que faria um exorcismo, um homem velho apareceu parado em um dos cantos da casa, além de vários arranhões surgirem na parede. A casa começou a balançar como se fosse um terremoto, e quando Ed tentou se proteger, os braços dele foram cortados. E quando ele olhou para o braço, ele viu que tinham 2 arranhões que formavam uma cruz. E depois de 3 dias esses arranhões desapareceram. Os Warren já tinham material suficiente para solicitar um exorcismo ao Vaticano, então o ritual foi aprovado e agendado para 2 de maio de 1974 e seria ministrado por um padre exorcista chamado Charbonneau. De acordo com os Warren, assim que o padre chegou na casa, alguns objetos começaram a pegar fogo do nada. E de repente eles viram o que parecia ser uma senhora idosa se materializando na sala. E esse ser disse que era para eles a seguirem para ter a salvação divina. Mas a Lorraine interveio e nesse momento uma cadeira foi arremessada contra o Ed Warren. E esse ser desapareceu. Antes do padre Charbonneau iniciar o exorcismo, ele realizou uma bênção em toda a família Donovan, no casal Warren, no padre Jason e nele mesmo. Ele iniciou o exorcismo falando diretamente com a Patrícia, já que ela era a fonte de tudo aquilo. Então o padre exorcista pediu para que ela pedisse perdão a Deus por ter permitido que aquele mal entrasse na casa. É dito que durante o ritual de exorcismo, a temperatura da sala onde eles estavam reunidos caiu tanto a ponto de ficar congelante. Eles também puderam ver um demônio com chifres e garras se materializando perto da lareira. O padre jogou água benta nesse demônio e ele desapareceu. O exorcismo só foi concluído quando o padre Charbonneau sentiu que aquela presença maligna não estava mais presente na casa da família Donovan. A família disse que, após o exorcismo, nenhuma atividade sobrenatural voltou a acontecer na casa, embora esse evento tenha os marcado para sempre. Nos anos seguintes, o Brian foi para a faculdade e a Patrícia se casou e teve 3 filhos, assim como a entidade tinha previsto. Especula-se que o casal Ted e Ellen ainda morem na casa, apesar do endereço, assim como seus nomes verdadeiros, nunca terem sido revelados. O caso da família Donovan gera discussões até hoje, principalmente porque o casal Warren sempre estiveram envolvidos em polêmicas. Muitos dizem que eles gostavam de aumentar os fatos para ganhar mídia e tudo mais. E uma curiosidade sobre esse caso é que o nome do tal demônio nunca foi revelado. E como eu disse antes, um ritual de exorcismo só pode ser concluído quando se sabe a identidade do demônio. Mas parece que essa identidade nunca foi revelada e mesmo assim o padre conseguiu concluir o exorcismo. Sem falar que é estranho não ter nenhum registro desse caso por aí, sendo que os próprios Warren disseram que chamaram repórteres para evidenciar todas as atividades que aconteciam na casa. Enfim, é um caso intrigante que faz a gente refletir um pouco, mas eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre o caso da família Donovan e sobre o casal Warren? Se você gostou desse vídeo, comenta aí pra mim qual outro caso dos Warren você quer ver aqui no canal que eu trago pra vocês. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.